Fala galera do YouTube que gosta de matemática, beleza? Aqui quem fala é Diego Salles do canal Eu Vou Aprender Matemática. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te der um gráfico, a partir disso você sabe me dizer todas as informações que nós temos nele? Então, se você não sabe, nessa aula eu vou te ensinar, ok? Então, sem enrolação, vamos para a aula. Eu vou ler o que está escrito aqui, depois a gente vai traduzir para uma linguagem mais fácil para vocês, tudo bem? Resolução de situações, problemas pelo gráfico da função. Vamos escrever o domínio e o conjunto imagem dessa função, ok? Se o x for maior do que 2 ou igual, nós vamos usar essa função aqui. E se o x for menor do que 2, nós vamos usar essa função aqui. Há algumas aulas atrás eu expliquei que o gráfico de uma função ele pode ser determinado por várias funções diferentes, tá? Se você não assistiu, volta para você ficar sem dúvidas e conseguir entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Nós temos aqui um exemplo que tem duas funções. Dependendo do x que nós vamos utilizar, nós vamos usar funções diferentes. Primeiro, construímos o gráfico para o x maior que 2. Tá? O x maior que 2 é 3 menos x. Então vamos lá. Deixa eu colocar um lápis menor aqui para a gente. Lembrando que a função é essa aqui, ó, 3 menos x. Como o a aqui vale menos 1 e o nosso b vale 3. Como o a é um coeficiente a é um número negativo, vai ser uma reta decrescente. E, Diego, por que você começou o x a partir de 2? Porque é só para x maior ou igual a 2. Bom, se a gente prolongasse aqui, ó, bem aqui seria o 3. Mas como essa função aqui só é para x maior do que 2, então esquece ali por enquanto. Ok? Então aqui é o nosso x e o zero dessa questão, Diego, onde que fica? Aqui, cara, ó, x é igual a 3. Bem aqui, ó, é o nosso 3. Aqui seria o b e aqui é o nosso zero da função. Então vai ser uma reta decrescente sim, ó. Bom, agora vamos construir o gráfico para um x menor do que 2. Deixa eu só dar uma colada aqui na fórmula. É x mais 1. Então, ó, para x menor do que 2, eu vou usar x mais 1. O a aqui é 1 e o b é 1. Como o nosso a é um número positivo, vai ser uma reta crescente. E aqui é o nosso b, aonde corta o eixo y. E aqui, Diego, por que aqui está uma bolinha vazia? Porque o 2 não entra aqui. O 2 entra na outra função. Bom, agora juntando os dois gráficos, como é que fica? Aqui é o gráfico da x menor do que 2. E aqui o x maior do que 2. Está pronto o gráfico. Diferente, né, Diego? Pois é, diferente. Observando o gráfico, temos que o domínio são os reais. Quando eu falar domínio, eu estou falando dos valores de x. Então, x pode ser qualquer valor aqui, pessoal. Qualquer valor. Já a imagem, eu estou falando dos valores possíveis para y. E o y tem que ser um número que pertence aos reais, mas tem um número menor do que 3. Bom, o máximo que o y vai alcançar é 3 aqui. Ok? Nem é igual, menor. Tudo bem? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente treinar melhor nossa análise sobre o gráfico, tá bom? Ó, aqui nós vamos ter uma função, aqui outra função e aqui outra função. Então são 3 funções em um gráfico só, ok? Determine a lei de formação da função. Beleza, vamos primeiro analisar isso aqui, ó. Ok? Precisamos encontrar o a e nós precisamos encontrar o b. O b, pessoal, é o nosso valor que corta o eixo y. Então vamos dar uma prolongada aqui, ó. Aonde que seria? Bem aqui, ó. Então aqui é 1 e aqui é 2. Ok. O nosso b é 2. Deixa eu apagar aqui. Agora o a é o nosso coeficiente angular, nossa taxa de variação. Como é que calcula, Diego? A gente vai colocar os domínios embaixo e as imagens em cima. Então vamos lá. Ó. Quando ele trocou o x por menos 1, qual foi o resultado? 1. Então quando ele trocou o x por menos 1, o resultado foi 1. Menos.
Quando ele trocou o x por menos 5, o nosso resultado foi menos 3. Então, 1 mais 3 vai ficar 4. Menos 1 mais 5, 4. Então, o nosso A vale 1. Como nossa função é uma função afim, é no formato AX mais B. Então, aqui, ó, quando o x for, ou quando o A for B, eu não preciso colocar aqui. Então, 1 vezes x, x, mais o valor do B, que é 2. Então, para essa parte de preto aqui, a função que foi utilizada foi essa aqui. Agora, a gente vai calcular essa parte aqui do gráfico, que eu vou colocar na outra página. Agora, nós vamos calcular essa parte aqui. Bom, e é da mesma forma, tá? Nós precisamos achar o A e nós precisamos achar o B. Lembrando que o B é o ponto, ele corta o eixo Y. E aonde que ele corta o eixo Y, Diego? Bem aqui, ó, no pontinho 1. Já descobrimos o nosso B. Então agora nós vamos calcular o nosso A. Coloco as imagens, os domínios aqui embaixo e coloco as imagens lá em cima, subtraindo. Então vamos lá, ó. Quando ele trocou o x por menos 1, o resultado deu 1. Quando ele trocou o x por 1, subtraindo, né? Quando ele trocou o x por 1, o resultado deu 1. Então, beleza. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 0 dividido por menos 2 dá 0. Então, o nosso A é 0. Então, vamos escrever a nossa função. f de x é igual a x mais b. F de x é igual a 0 vezes x. 0, não precisa colocar, né? Mais o valor do b, que é 1. Então, o nosso x foi 1. Só para terminar aqui, para lembrar, pessoal, que aqui, ó, eu esqueci de colocar. Se o x for menor ou igual a menos 1, eu vou usar essa fórmula aqui. Se o x for menor que 1 e menor do que menos 1, aí a gente vai usar essa função aqui. E agora, vamos analisar essa terceira parte aqui, ok? Vou colocar no outro quadro. Pronto, vou colocar aqui a parte do gráfico que a gente vai analisar, que é essa aqui, ó. Para x maior que 1. Então vamos lá, nós temos que descobrir o A e o B. O B é quem corta o eixo Y, então a gente vai prolongar aqui para ver onde seria, né? Bem aqui, ó, esse pontinho é o 3, 2, 1. Aqui seria o 0. Agora a gente vai calcular o A, colocando os domínios embaixo e as imagens em cima. Então vai ficar, quando ele trocou o x por 1, o resultado foi 1. Menos, quando ele trocou o x por 3, o resultado deu 3. Então vamos lá. 1 menos 2, 1 menos 3, menos 2. E 1 menos 3, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, 1. Então, como a nossa função é ax mais b, a gente vai trocar agora. F de x é igual a 1 vezes x, x, mais o valor do b, que é 0. Então, a nossa função é essa. Olha só. Se o x for menor do que menos 1, a gente vai usar essa função aqui, hein? Para essa parte aqui. Quando o x for menor do que 1 e maior que menos 1, essa parte aqui, nós vamos utilizar essa função aqui. E por último, se o x for maior que 1, nós vamos utilizar essa função aqui. Beleza? Recapitulando aqui o que foi falado, pessoal, é que dependendo do gráfico, a gente tem funções diferentes, ok? E aí, informações importantes que você precisa saber. O B sempre vai ser o lugar onde corta o eixo Y. E para descobrir o A, a gente faz a taxa de variação ou coeficiente angular, que é a mesma coisa. Eu monto uma fração, embaixo eu vou colocar os domínios e em cima eu vou colocar as imagens, ok? Vamos lá, mais um exemplo. Considere o gráfico a seguir que representa a posição
de um carro em função do tempo. Então, beleza, aqui está no zero, aqui é o tempo e aqui a velocidade. Qual é a função horária no movimento correspondente ao gráfico? Qual é a lei de função, pessoal? Então, vamos lá. Vou colocar aqui letra A. O B, a gente precisa descobrir o A e precisa descobrir o B. Lembrando que o B é sempre o local onde corta o eixo na vertical. No caso aqui, 10. Agora vamos calcular aqui nosso A. Colocando aqui embaixo o domínio e aqui em cima as imagens. Então, quando ele trocou o x por 0, o resultado deu 10. Menos. Quando ele trocou o x por 1, o resultado deu 90. Então, 10 menos 90, menos 80. 0 menos 1, menos 1. Menos 80 dividido por menos 1 dá 80 positivo. Então, a nossa função é t de x é igual, deixa eu botar aqui, é igual a 80 vezes x mais 10. Essa foi a função que foi utilizada nesse gráfico aqui. Letra B. Deixa eu colocar o Bzinho aqui. Quais são o domínio e o conjunto imagem dessa função? O domínio, pessoal, pode ser qualquer número pertencente aos reais. Qualquer número que eu posso colocar aqui. E já a imagem vai ser a imagem pertence aos reais, tal que a imagem tem que ser um número maior do que 10. Não existe para essa situação aqui um resultado menor do que 10. Letra C eu vou resolver no próximo quadro aqui. Letra C, qual será a posição do carro após 4 horas? Então eu vou vir aqui nessa função aqui e substituir o x por 4. Então vamos lá, aqui no cantinho, 80, deixa eu colocar aqui certinho, S de t, S de 4, né? S de 4 é igual a 80 vezes 4 mais 10. Vai ficar 320 mais 10. Então, o S de t é 330. Quando se passasse aqui 4 horas, o resultado seria 330. Última questão de hoje. Após quanto tempo o carro estará na posição 250? Aqui já é o resultado, tá, pessoal? Então, vai ficar aqui, 80x mais 10 já deu 250. Ele quer saber quanto tempo. O nosso x aqui representa o tempo. Então, vai ficar 80x. Vou passar para o outro lado negativo. Vai ficar 240. Corta, corta. X é igual a 24 dividido por 8, que dá 3. Cuidado, pessoal, quando ele perguntar o tempo é um cálculo e quando ele perguntar o resultado é outro. Quando ele perguntar a quilometragem, a gente vai trocar o valor do x. Quando ele perguntar o tempo, a gente vai procurar o valor de x. Beleza? Então, clique aqui para assistir um vídeo mais antigo. Talvez ele possa te ajudar. Clique aqui para poder se inscrever no canal. E nesse último botão aqui nós temos uma playlist com todo o conteúdo do ensino médio. Ok? Um abraço e até a próxima.